A Procuradoria-Geral da República defende a manutenção da investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por divulgar informações incorretas sobre o sistema eleitoral. A manifestação da PGR foi enviada ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi incluído no inquérito das fake news por criticar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral durante uma live em julho. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirma que é prematuro o arquivamento do inquérito porque há indícios da divulgação de informações de baixa confiabilidade. A PGR informou que a live presidencial pode ter usado os mesmos mecanismos usados por uma milícia digital que é investigada pelo STF por supostos ataques às instituições. Para repercutir esse assunto, convido aqui conosco em nossos estúdios na Jovem Pan, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, Felipe Bueno, e direto de Curitiba, Paulo Pozonoff. Começo primeiro por você, Felipe Bueno. Como Yasmin Costa falou nessa reportagem, então agora também as lives, tradicionais lives realizadas todas quintas-feiras pelo presidente Jair Bolsonaro, então segundo a PGR, também podem ser utilizadas com os mesmos mecanismos usados por uma milícia digital. O que a PGR está querendo dizer, atrelando as lives do presidente com essas possíveis milícias digitais? Muito boa tarde, Mariana, boa tarde, Pozonoff, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando nesta terça-feira. Bom, quando eu recebi essa notícia pela manhã, a primeira coisa que eu pensei foi, uau, né? 21 de dezembro, a PGR dando uma dessas, né? Fiquei até surpreso com a seriedade do pronunciamento, né? da declaração. Agora vamos analisar, né? Primeiro caso, né? Eu entendo duas coisas aí, dois caminhos, né? Dois objetos, vamos dizer assim. Um é o objeto que a Yasmin trouxe, né? Que é a questão de que, de fato, informações de baixa confiabilidade foram divulgadas, o presidente se valeu dessas informações para fazer proselitismo, para fazer campanha, para justificar ações ou não ações, enfim, né? Isso é um ponto. O outro ponto, né, é o próprio mérito da questão da confiabilidade das eleições. E isso me parece o mais sério, porque nós temos eleições para menos de um ano, daqui a menos de um ano. E essas eleições, desde o pleito retrasado, porque o pleito passado foi municipal, né, desde o pleito retrasado, e vou dizer mais, né? Desde a vitória de Dilma Rousseff, desde a segunda vitória de Dilma Rousseff, esses pleitos estão sendo colocados sob questão, sob investigação, sob escrutínio, porém sem provas, né? Por mais que seja sábio suspeitar da presença de hackers, da tentativa de hackers de fazer alguma coisa com o processo eleitoral, com os sistemas da justiça eleitoral, até agora nada foi provado. E o presidente, nesse caso, é um líder, né? É um líder na acusação, né? Na acusação sem provas, há anos, né? Falando isso, desde que venceu. Então, eu vejo esses dois pontos sérios. O primeiro, a divulgação em si. O segundo, a insistência em, sem provas, colocar sob questão o sistema da justiça eleitoral. Paulo Pozonoff, nós lembramos então que o presidente Jair Bolsonaro já há vários meses diz que pararia de colocar em xeque essa questão das urnas eletrônicas. Mas ainda assim, vez ou outra, em algumas lives ou em alguns comentários, Jair Bolsonaro volta a falar e colocar em questionamento, ou quando não é Jair Bolsonaro, são alguns de seus apoiadores. Você acredita que o sistema eleitoral, a credibilidade do sistema está em xeque? Mariana, eu acho que é um sistema moderno, né? É um sistema todo digital. Isso causa muita confusão. Eu venho dizendo isso desde lá, de antes de 7 de setembro, quando esse assunto estava em alta, que a minha opinião aqui, na verdade, ela não interessa muito. O problema é que as pessoas estão desconfiadas, as pessoas têm receio, elas não veem ali o seu voto tangível, palpável. Isso gera muita confusão nas pessoas. O sistema eleitoral brasileiro, hoje em dia, você precisa acreditar que o que você digita vai ser computado corretamente por uma série ali de cálculos. É tudo muito inatingível, né? Inalcançável para as pessoas, principalmente para as pessoas que não têm esse conhecimento técnico. Isso que gera dúvidas. Realmente, o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que ele subiu o tom muito, né? Antes ali do 7 de setembro, pôs em dúvida
o voto, fez campanha para o voto auditável, mas, por outro lado, existe essa arrogância da tecnocracia brasileira, exemplificada aí pelo ministro Barroso, que partiu para tudo ou nada. Então, o sistema eleitoral brasileiro é absolutamente infalível, confiabilíssimo e ninguém pode duvidar dele. Esse é o problema. Por que ninguém pode duvidar dele? Por que ninguém pode criticar o sistema eleitoral brasileiro? Isso aí não faz nenhum sentido. Essas palavras que me assustam, na verdade, são essas palavras da PGR, notícias de baixa confiabilidade. Agora a gente vai dar poderes a uma pessoa qualquer para dizer se a notícia tem alta confiabilidade ou baixa confiabilidade. Milícias digitais também é outro termo aí que nem existe no nosso Código Penal. Sem falar que o vício de origem, né? A gente precisa mencionar aqui sempre o vício de origem desse inquérito ilegal. É um inquérito que se baseia num artigo do regimento interno do STF, que impede críticas aos ministros dentro da sede do STF. E daí, de repente, os ministros resolveram ampliar isso para todo o Brasil, às vezes até o mundo, né? Às vezes a pessoa faz críticas duras lá dos Estados Unidos e é incluído até aí, querem incluir até em lista da Interpol. Então, eu acho que essa é uma questão que não diz respeito ao sistema eleitoral brasileiro exatamente, mas diz respeito à nossa liberdade de expressão. Felipe Bueno, quando a gente coloca, então, esse sistema eleitoral que vigora hoje no país em dúvida, a gente coloca também a democracia e todo o sistema democrático em xeque? É um risco, né? O que eu entendo que seja mais seguro dizer é que o sistema eletrônico eleitoral brasileiro, até agora, né, se mostrou intransponível a ataques, né? Não, insisto, né? Isso não garante que amanhã ou na semana que vem sofra um ataque mais forte, mais poderoso e aconteça o que aconteceu, por exemplo, com os dados do Ministério da Saúde. Isso é um ponto. Agora, criticar, né, de maneira leviana. É óbvio que análises devem ser feitas, né, buscando a melhora sempre, em qualquer aspecto da vida, né? Mas voltando, a crítica vazia, a crítica leviana e a multiplicação dessa crítica pode tender a uma problematização da democracia, que não é o sistema perfeito, mas, né, que apareça alguém aqui e diga que há outro melhor ou mais representativo das vontades da população. Não há, né? Há anos, né, há centenas de anos, isso tem sido demonstrado. Paulo Pozonoff, você acredita que todo aquele movimento feito, então, pelo STF, principalmente pelo ministro Barroso, né, de colocar, então, as urnas sob testagem, abrir as urnas e todo esse processo de votação hoje para que hackers que se filiassem, que se inscrevessem, né, para tentar invadir as urnas, inclusive até tem aí algumas tratativas, algumas conversas com o Exército, né, com os militares que, inclusive, também estão conversando com o STF para tentar reforçar ainda mais essa questão da segurança das urnas eletrônicas. Todo esse movimento não foi suficiente, na sua opinião, para dirimir todas essas dúvidas de todas essas pessoas a quem você se refere, que hoje têm dúvidas sobre a credibilidade das urnas? Eu acho que é um esforço contínuo, Mariana. Transparência, transparência, transparência. O problemático é um ministro, seja ele o Barroso, Fachin ou Alexandre de Moraes. A gente vai acabar vendo isso em 2022, né? Agora o Fachin até assumiu o TSE, depois Alexandre de Moraes. O problema é a arrogância de dizer que o sistema é absolutamente infalível. Essa testagem aí, para mim, é um grande de um teatro, né? Porque qual hacker que vai se inscrever vai dar aí a cara? A gente sabe que hackers gostam de agir no anonimato, né? E quando eles saem do anonimato ali para usar algum tipo de grupo, é quando eles têm algum tipo de sucesso nas suas empreitadas. Então, eu acho que essa iniciativa, ela não acaba com as dúvidas das pessoas que ainda têm dúvidas quanto ao sistema eleitoral brasileiro. Mas, novamente, né, eu insisto aqui, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro agiu errado, porque ele partiu novamente para o confronto. Mas o STF, o TSE, o ministro Barroso agiram errado também, porque também partiram para o confronto. Partiram para esse discurso autoritário de que o presidente estava cometendo ali um grande absurdo, duvidando, né, colocando em xeque o sistema eleitoral brasileiro. E não é nenhum absurdo. E, em segundo lugar, apostando na infalibilidade do nosso sistema eleitoral,
o que eu acho, no mínimo, perigoso. Bom, agora são